Fala pessoal, professor Mau aqui. Hoje estudaremos equações do segundo grau, pessoal. Para começar, o que é uma equação do segundo grau, certo? Uma equação do segundo grau é toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Por que o a deve ser diferente de zero, pessoal? Porque se o a for igual a zero, essa equação vai ficar na forma bx mais c igual a zero, que é uma equação do primeiro grau. Então, por isso, essa condição do a ser diferente de zero necessariamente, tudo bem? Temos dois tipos de equações do segundo grau. Uma equação equações chamadas de incompletas do segundo grau e equações completas do segundo grau. As equações completas trataremos na nossa próxima aula, tudo bem, pessoal? Hoje estudaremos as equações incompletas e as técnicas para resolvê-las, tá? O que é uma equação incompleta do segundo grau? É uma equação onde o bzinho é igual a zero, ou o czinho é igual a zero, ou nós temos também pzinho e czinho sendo zero. O primeiro caso que eu tenho que considerar aqui, eu estou considerando o bzinho igual a zero. Se eu tenho uma equação do segundo grau onde o bzinho é igual a zero, ela é chamada de equação incompleta do segundo grau. Tomemos como exemplo esse primeiro exemplo que eu tenho aqui, olha. X ao quadrado menos 49 igual a zero. Essa equaçãozinha aqui, nós temos que o azinho vale 1, porque quem multiplica o x ao quadrado quando não tem nada é o número 1, tá? O bzinho, que é o valor que multiplica o x, nós não temos ele, porque não tem x nessa equação. E o czinho vale menos 49. Então, nesse caso, o azinho vale 1, o bzinho vale 0 e o czinho vale menos 49. Qual que é a técnica para resolver uma equação incompleta do segundo grau, onde falta o bzinho, onde o bzinho é igual a 0? A técnica é, joga o czinho para lá, então nós temos que x ao quadrado é igual a 49. Se x ao quadrado é 49, quem que é o x, né? Eu tiro essa raiz aqui e passo como mais ou menos a raiz de 49. Eu tiro o quadrado e passo como mais ou menos a raiz de 49. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos que x é igual... Qual que é a raiz de 49? É 7. Então, x é igual a mais ou menos 7. Então, a solução dessa equação é dada por quanto? Ou 7 ou menos 7, tá? Então, a solução dessa equação é menos 7 ou 7. Ok? Mais um exemplo aqui, exemplo 2, onde está faltando o bzinho também. Nessa equação, nós temos que 4x ao quadrado menos 100 igual a 0. Quem que é o azinho dessa equação? É o 4, que é o que multiplica o x ao quadrado, correto? O bzinho, quem multiplica o x? Não temos x, então logo quem multiplica o x é o 0. E quem que é o czinho? Quem que está sozinho, o termo independente? É o menos 100, pessoal, correto? Então essa equação aqui do exemplo 2, ela é do caso onde o b vale 0 também. Como que eu vou resolvê-la? Jogando o czinho para lá. Então essa equação vai ficar 4x ao quadrado igual a 100. O 4 está multiplicando x ao quadrado, passa ele dividindo. Então temos que x ao quadrado é igual a 100 sobre 4. E todos nós sabemos que 100 sobre 4 dá 25, correto? X ao quadrado é igual a 25. Então quem que é o valor do x? X é igual a mais ou menos a raiz de 25. Tudo bem, pessoal? Temos que lembrar de sempre colocar mais ou menos, porque isso aqui sai em módulo, tudo bem? Então, raiz de 25, todos nós sabemos também que é 5. Então, x é igual a mais ou menos 5. Resolvi a minha equação, tá? Então, a solução dessa equação aqui é quanto? Aqui eu coloquei menos 7 e 7. Eu posso colocar nessa notação também, olha, mais ou menos 5. Duas soluções para essa equação, correto? O nosso segundo caso é o caso onde o czinho é igual a 0. Se o czinho é igual a 0, nós temos o primeiro exemplo aqui, olha. X ao quadrado menos 12x igual a 0. Nesse caso, quem multiplica o x ao quadrado? É o meu azinho. Quem multiplica o x ao quadrado quando não tem ninguém é o número 1, né? Se o x ao quadrado estiver sozinho. Então, o meu azinho é 1. Quem multiplica o x? O menos 12. E quem que é o termo que está sozinho? Não temos termo sozinho aqui. Então, significa que o czinho é 0. Então, temos um caso onde o czinho é igual a 0. Como eu vou resolver esse tipo de equação onde o czinho é igual a 0?
eu vou resolvê-la por fatoração de x, tá? Como assim fatoração de x, professor? Seguinte, aqui não temos x ao quadrado menos 12x igual a zero? Do lado de cá temos dois termos com x. Então vamos colocá-lo em evidência, tá? X que multiplica quem? X vezes quando é x ao quadrado? X vezes x. X vezes quem dá menos 12x? X menos 12 igual a zero. Então agora eu tenho isso aqui, uma equação chamada de equação produto. O que é uma equação produto? É uma multiplicação de dois fatores. Ó, o primeiro fator está aqui e o segundo fator está aqui, dando zero. Para uma multiplicação de dois fatores dar zero, ou o lado de cá é igual a zero, ou o lado de lá é igual a zero. Então eu tenho que isso daqui é igual a zero, ou isso daqui é igual a zero. Então tem que considerar o primeiro caso, x igual a zero. Achei uma solução para minha equação. Ou o quê? Segundo caso, x menos 12, x menos 12 igual a zero. Nesse caso, passando 12 para lá, nós temos que x igual a 12. A minha outra solução da minha equação, tá? Então, concluindo, qual que é a solução dessa equação aqui, ó? A solução dessa equação é o zero ou é o 12, tá? Eu coloquei um ponto e vírgula para não parecer que é 0,12 a minha solução, tudo bem? Segundo exemplo, onde o Czinho vale zero. Ó. Segundo exemplo, nós temos que o Azinho vale 3, o Bzinho, que é o que multiplica o x, vale 10, e o termo sozinho, o C, não temos o C. Então, o C vale 0, né? Então, vamos resolver de que forma quando o C vale 0? Da mesma forma que eu resolvi o primeiro exemplo, tá? Fatorando o x. Temos x quadrado aqui, temos x aqui. Então, vai ficar x que multiplica quanto? Que multiplica 3x mais 10 igual a 0, pessoal, certo? Então, isso daqui é chamado de uma equação produto. O que é uma equação produto? Ou o primeiro fator é igual a 0, ou o segundo fator é igual a 0. O primeiro fator, se ele for igual a 0, eu já tenho uma resposta. X igual a 0. Ou o segundo fator, que no caso é 3x mais 10 igual a 0. Nesse caso aqui, caiu numa equaçãozinha do primeiro grau para resolver. Bem simples, apesar de dar uma dízima, mas pode deixar na fração, tá? Passa o 10 para lá, então vai ficar 3x igual a menos 10. X igual a quanto? A menos 10 terços, tá? Isso aqui, se eu for dividir, vai dar uma dízima, então deixa da forma que tá, tudo bem, pessoal? Então, a solução dessa equação aqui são dois valores. Quais são? Em ordem crescente, tá? Menos 10 terços e 0. Resolvida essa equação. E nosso último caso da aula de hoje é o caso onde o Bzinho e o Czinho serão iguais a 0. Nesse caso aqui, vou dar um exemplo só, porque é o caso mais simples e que pouco cobrado, tá? Porque ele é muito simples. Nesse caso aqui, nós temos que 12x ao quadrado é igual a 0. Então, quem que é o Azinho? Quem multiplica o x ao quadrado? O 12. Quem que é o Bzinho? Quem multiplica o x? Não temos. Então, o Bzinho é 0. E quem é o Czinho? Quem é o valor sozinho, né? O termo independente? É 0 também. Como que eu vou resolver essa equação? O 12 está multiplicando o x ao quadrado? Passa dividindo. Então, temos aqui que... Desculpa, aqui, ó. Passando dividindo, nós temos que x ao quadrado é igual a 0 sobre 12. E 0 sobre 12 nós sabemos que é 0, certo? Então, x ao quadrado é igual a 0. Que número ao quadrado dá 0? Somente o próprio 0, certo? Então, isso implica, né, que x só pode ser o 0. Então, nesse caso, a solução da minha equação é o número 0, que dá certo. Entendido isso daqui? Então, recapitulando, o que são equações incompletas do segundo grau? São equações onde ou o Bzinho ou o Czinho
ou ambos Bzinho e Czinho são iguais a zero. E como resolvê-las? Acabei de explicar para vocês. É isso, tá bom, pessoal? Na próxima aula falaremos de equações completas do segundo grau e a fórmula de Bhaskara para resolvê-la. Um grande abraço para vocês e até a próxima aí. Tchau, tchau.